sobre a regulamentação da telemedicina começou bem antes, lá em 2018. Claro que ganhou muita força em 2020, sobretudo por conta da pandemia da Covid-19. Vamos entender um pouco mais quais são as regras, o que traz essa regulamentação. A gente conversa agora com o Rodrigo Correia da Silva, professor de Direito Regulatório e Defesa da Concorrência na FGV, CEO também da Realtex Suprevida. Oi, bem-vindo por aqui. Ajuda a gente a entender quais são as regras que precisam ser cumpridas de todas as partes e se é uma novidade que pode ajudar a trazer um pouco mais de acesso à saúde aqui no Brasil. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Acho que o primeiro ponto a ser esclarecido para as pessoas é que quando a gente fala telemedicina, ela não engloba apenas a teleconsulta, que é o que as pessoas estão mais acostumadas, mas ela inclui também o telemonitoramento, a cirurgia remota e outras atividades que podem ser feitas sem a presença física do médico. O Brasil ele já estava bem atrasado em relação a isso. A pandemia acabou fazendo com que, né, os atores políticos aí tivessem que se mobilizar para viabilizar. E essa viabilização não foi só da telemedicina, nesse sentido mais amplo, mas também da viabilização da receita eletrônica, né? Porque não adianta você ter a teleconsulta e depois não conseguir receber a receita, dependendo qual que vai ser o encaminhamento disso, e subsequentemente ter acesso a exames e produtos para poder se cuidar. Então, isso tudo está dentro de um grande pacote de medidas voltadas para um país continental como o Brasil, com uma diversidade como a gente tem, né, tanto econômica quanto de acesso aos aparelhos do sistema público e privado de saúde, e um problema que a gente tem, que é um pouco natural, que é uma concentração de profissionais de saúde nas grandes, lá com mais médicos, mas não foi suficiente. Então, todo o arcabouço da telemedicina, ele vem suplementar e acrescentar ferramentas para a gente conseguir atender a população como um todo. Para quem não estava acompanhando, isso não tinha regulamentação, e autorização, era expressamente proibido pelo Conselho Federal de Medicina antes da pandemia. Teve uma regulamentação, provisória durante a pandemia e, recentemente, o CFM soltou uma regulamentação definitiva, sobre isso. Acho que um ponto de preocupação que as pessoas podem ter é: "Poxa, mas agora tudo vai virar, teleconsulta?". Não, a própria regulamentação ela já diz que você pode fazer a teletriagem, que, a depender da necessidade, tem sim que ter a consulta física e que os doentes crônicos, eles têm que, no intervalos de pelo menos 180 dias, ter a consulta física. Então, não é que não vai mais ter o atendimento físico, vai ter esse atendimento remoto. E a grande vantagem é que pessoas que estão em localidades com menos acesso passam a poder acessar profissionais do Brasil inteiro, e esses profissionais também, que antes tinham uma limitação de atendimento, né, pela distância geográfica ali dos pacientes que podiam chegar neles, agora também podem atender no Brasil inteiro. Isso inclusive pode fazer com que os médicos fiquem nas suas regiões, né, não tenham que, para ter sucesso profissional, ir para as capitais e alimentar esse ciclo vicioso. Então, é uma coisa, muito boa, necessária. Temos um outro problema a ser endereçado, que é o acesso a produtos, né. Então, aqui na Supervida, a gente lida com produtos médicos que não estão acessíveis em drogarias e precisam chegar no Brasil inteiro. A gente sabe que isso também é a segunda etapa, né. Então tem a consulta e depois, como é que eu me trato? Mas se a gente não dá o primeiro passo, a gente não dá o segundo passo. Então, é muito, muito importante essa regulamentação e a manifestação do ministro Queiroga de que isso vai se tornar uma política pública importante no sistema público, como a gente já vê, por exemplo, no sistema inglês, que é uma referência para a gente, que já fazia isso na época do telefone, antes da internet. Então, o Brasil estava atrasado e ainda bem que a gente está acelerando nisso, que é muito necessário mesmo.
Algumas dúvidas que me surgiram aqui com a tua fala, Rodrigo. Primeira, em relação à responsabilidade de diagnóstico que a gente tem a partir de uma consulta que é feita sem o contato ali direto do médico com o paciente. Inclusive, um médico que de repente está no sul do país pode atender um paciente que está lá no norte ou vice-versa, né? A distância, nesse caso, ela não importa. Mas em quais casos se tem uma real necessidade e aí se pode apontar responsabilidades médicas também sobre essa necessidade de se ter um contato muito próximo desse paciente com o médico. Dá para a gente entender mais ou menos que nem todo caso vai ser um caso para partir ali para um atendimento de telesaúde? Com certeza, a própria regulamentação, que foi de maneira muito responsável, feita pelo CFM, diz que é uma teletriagem, então é uma primeira etapa de atendimento onde você, por vídeo, faz um pré-diagnóstico, né? Ninguém faz diagnóstico por vídeo, porque, né, o corpo humano é uma coisa física e tem o trabalho de anamnese físico ali que o médico faz, inclusive muitas vezes para direcionar quais são os exames que vão ser pedidos ou não, né? Aquela coisa, dói aqui, dói ali, como é que você sente, a ausculta, isso continua sendo totalmente necessário. A própria regulamentação diz que é uma teletriagem, né? Então, numa entrevista, o que um profissional consegue saber? Quais são os sintomas, qual o nível de urgência daquela situação. Então, puxa, é uma situação que, olha, desliga aqui e corre para o pronto-socorro, ou não, olha, é uma situação que podemos agendar uma consulta física. Essa consulta física não precisa ser com aquele profissional, pode ser com outro. Então, nós vamos ver o sistema de saúde se organizando para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, você tem uma primeira triagem em vídeo mais rápida, que é bom para o paciente, porque inclusive vai analisar esse nível de urgência, e na sequência a consulta física. A questão dos crônicos, acho que foi muito responsável também do conselho dizer que, olha, tem que de vez em quando ter uma consulta física, então não vai ter essa substituição. Acho que tem alguns riscos que as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente saber se quem está do outro lado é um médico mesmo, né? Se eu estou me consultando, e isso vale para o físico também, mas acho que no remoto, com a questão da distância, isso se torna mais crítico. Então, poxa, vou me consultar, vou pesquisar no conselho, ver se essa pessoa tem um registro válido, ativo, vou pesquisar um pouco sobre as certificações, a carreira dessa pessoa, se ele é um especialista mesmo, enfim, acho que nós vamos ter que passar a ter mais cuidado com a informação, acho que as sociedades médicas, os conselhos também vão precisar dar esse acesso mais facilitado para as pessoas poderem fazer esse tipo de confirmação. Na receita eletrônica ela já existe, porque já é um validador feito pelo governo federal em parceria com o conselho, então já existe essa validação. Então, acredito que tem um nível de segurança. Claro que com a ampliação do uso, nós vamos talvez descobrir riscos que nós não estamos vendo hoje, né? Então, acho que um exemplo muito bom e que está acontecendo hoje é o Pix, né? O Pix é uma solução maravilhosa, é ótima, é melhor que o boleto, está fazendo as transações serem mais rápidas, mais baratas, mais ágeis. Mas depois que foi para a rua, a gente descobriu alguns riscos do Pix que ninguém tinha pensado antes. Então, o regulador, e aí o CFM é o regulador da profissão do médico, ele tem que ter a abertura para, uma vez feita a regulamentação, ver como é que ela se comporta no mundo real, né? Então, é a revisão. Eu coloquei no mundo real, as pessoas começam a usar, talvez precise de aperfeiçoamentos, talvez se perceba que tem riscos não percebidos, ou que tem algum requisito que não é tão necessário. Então, regulamentação é uma coisa que deve ser viva e o conselho tem que ser aberto a isso. O que a gente viu foi uma postura muito diferente pela pandemia, que é positiva. Então, acredito que vai ter essa abertura para eventuais revisões que se façam necessárias. Acho que a população também tem que criar o hábito de se comunicar com os conselhos regionais, com os conselhos federais, denunciar abusos, participar da construção do marco regulatório. E uma coisa que eu estou sentindo falta nessa discussão, e aí, né, do ponto de vista de quem olha academicamente, que trabalha no setor saúde,
eu estou sentindo falta do conselho de enfermagem, né, porque boa parte da triagem, por exemplo, ela pode ser feita pela enfermagem, que é um recurso mais disponível muitas vezes que o médico e que poderia ser estimulado também. Então, conselho de enfermagem também precisa entrar, nesse jogo, até porque para a gente atender a população toda, não dá para contar só com médico, porque a gente não tem médico suficiente para todo mundo e nem formamos médicos nessa velocidade. Então, e se a gente olhar, por exemplo, o sistema inglês, que é uma referência de sistema público no mundo, ele usa muito a enfermagem para esse tipo de triagem preliminar, até para situações mais simples, o enfermeiro, por exemplo, pode prescrever determinados medicamentos de situações, né, que não são tão agudas. Então, a gente não usa bem a enfermagem aqui no Brasil, e é uma coisa que tem um potencial também tão grande quanto a telemedicina feita pelo médico. Uma das coisas que me passou também pela cabeça é a questão da assinatura e do carimbo do médico. Em receitas, você entrou nesse assunto, e em atestados médicos, por exemplo. Isso pode abrir margem para fraudes? A questão dos atestados é muito forte, por exemplo, no serviço público, né? Quantas vezes ali já não foram mapeados casos ali sobre farras de atestados? É claro que estou partindo de uma generalização, não estou querendo demonizar ninguém aqui não. Mas isso acontece no serviço público, no serviço privado. E aí, como assegurar realmente que esse atestado, ele é de um médico que tem um registro no CFM? Como que isso é feito e o que a regulamentação traz de segurança em relação a isso? A regulamentação, ela se baseia no certificado digital, né, que é uma solução que a gente já tem há muitos anos no Brasil, também não é passou a ser mais usada, com a pandemia também, e existe esse validador das receitas, dos atestados, que é gerido pelo governo federal e está ligado ao certificado, digital do médico, que você, para obter um certificado digital, provar que você é você. Então, é um sistema bastante seguro. A minha preocupação pessoal é com a interpretação e o conhecimento que a população em geral tem disso, né, porque regulação, você tem uma coisa que é a estrutura regulatória, que está bem feita, e outra coisa é a utilização da regra no mundo real, que é um problema que a gente tem no Brasil muitas vezes, tanto por baixa fiscalização, quanto por falta mesmo de divulgação e conhecimento para as pessoas em geral. E eh, a gente tem uma percepção muitas vezes viciada, né. Por exemplo, eu conheço da regulação, você também, mas tem muita gente no Brasil que não tem esse tipo de informação, não sabe o que é um certificado digital, não sabe nem para demandar, né. Às vezes acha que, puxa, uma assinatura, escaneada vale, é alguma coisa que pode proteger alguém, e não vale. Então, eu acho que ter a percepção de que nós temos muitos Brasis, e que as pessoas são inocentes, sim. A gente vê no nosso atendimento a quantidade de gente que liga, buscando orientação, e a gente nem se propõe a fazer isso. A gente tem a honestidade de dizer: "Olha, nós não fazemos isso, você procure os serviços, a gente indica e tal", mas as pessoas são muito inocentes com saúde. Então eu acho que, além de, disponibilizar isso no sistema público, também é importante que o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, os órgãos de imprensa, como vocês estão fazendo agora, ajudem as pessoas a entender, o que é o correto, para elas conseguirem identificar os desvios e se protegerem nesse Brasil tão grande, tão diverso que a gente tem. Rodrigo Correia da Silva, professor de Direito Regulatório, CEO também da Realtec Suprevida, muito obrigada, que ajudou a gente a tirar várias dúvidas. É um assunto que aparentemente é muito simples, vem para ficar ali na nossa rotina, que ganhou contornos mais digitais justamente a partir da pandemia, mas é importante a gente ir destrinchando cada um desses pontos e sempre prestar muita atenção e procurar por ajuda especializada. Acho que esse é o recado que fica por aqui. Até uma próxima. Bom domingo para você. Bom domingo, obrigado pela oportunidade.